Estamos de volta, eu já estou muito bem acompanhada aqui, inclusive, com o Pedro Cortes hoje para poder te falar sobre os efeitos da nova tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, que já preocupa o setor de mineração, né, Pedro? Inclusive, essa medida pode travar exportações de cobre, alumínio, aço e ferro-gusa, pressionando investimentos e comprometendo empregos em diversas regiões, né? Regiões que dependem dessa atividade. E se o Brasil retaliar, os impactos podem se espalhar por toda a cadeia produtiva. E é para poder entender um pouco desses riscos aí que estão em jogo nesse momento que a gente conversa agora com o professor Pedro Cortes, analista aqui de clima e meio ambiente da CNN, que já está aqui comigo. Pedro, então, portanto, é muito além do que somente a gente pensar em determinados setores como o café, suco, ou seja, existe ali um desdobramento desse impacto dessas tarifas e eu quero entender, assim, quais são os principais impactos, né, então, dessa sobretaxa, principalmente para esse setor mineral brasileiro de curto prazo. Porque quando a gente fala do setor mineral, não é o mais óbvio que de cara está no topo da lista ali, do ranking dos produtos que a gente envia para os Estados Unidos, mas também sofre risco nesse momento, é isso mesmo? Bom dia, sofre um risco bastante significativo, tem sido uma preocupação muito grande do IBRAM, que é o principal órgão setorial, né, empresarial do setor de mineração, porque, veja, os investimentos que são feitos nas empresas de mineração, nas médias e principalmente nas grandes empresas, são investimentos de longo prazo, com longo prazo de amortização, e o que está acontecendo tem levado ao cancelamento de contratos de exportação face à incerteza sobre a aplicação dessas tarifas. Então, os importadores americanos já estão buscando outros fornecedores dessas commodities e isso acaba fazendo com que a gente tenha um impacto significativo na previsão de investimentos dessas grandes empresas ao longo, não só a curto prazo, mas também, pelo menos, a médio prazo, diante dessa incerteza. Como a gente está lidando com commodities, fica muito mais fácil para os importadores americanos buscarem outras opções. Lembrando também que não são só as grandes e médias empresas que são afetadas, pequenas empresas também são, porque nós exportamos rochas ornamentais para os Estados Unidos e normalmente quem faz esse tipo de exploração são empresas de médio ou pequeno porte, né? Então, isso traz um impacto bastante significativo para o setor. Lembrando também que todos os equipamentos que nós trabalhamos, né, na empresa de mineração, eles são equipamentos importados, grande parte dos Estados Unidos. Então, nós temos essa mútua dependência, né, em relação ao que vai ser feito, porque nós temos os investimentos que têm que ser planejados com bastante antecedência, os negócios eles são firmados, né, esses contratos são firmados com bastante antecedência, a gente não consegue simplesmente pegar, olha, nós exportávamos alumínio para os Estados Unidos, não conseguimos mais exportar porque a sobretaxa elevou muito o preço final, então vamos buscar outros mercados. É possível isso? Sim, mas nunca a curto prazo, né? Sempre demanda negociações muito alongadas, ajustes logísticos complexos. Então, não é uma situação que a gente consiga resolver de imediato, a menos que essa tarifa ela seja reduzida. Bom, e pelo menos o que a gente tem de discussão até o momento é, inclusive, de retaliação, né? De medidas sendo adotadas, por exemplo, pelo Brasil, de retaliação. E aí, nesse caso, Pedro, o que pode acontecer, né, com os investimentos nessas novas minas, manutenção, inclusive, né, que a gente tem daquilo que já existe? Então, como estava dizendo, boa parte dos equipamentos utilizados pelas médias e grandes empresas são equipamentos importados, notoriamente dos Estados Unidos. Então, dependendo, se o Brasil ele parte para uma retaliação e isso vem a afetar esse tipo de equipamentos, prejudica ainda mais os investimentos para a abertura de novas minas e também para a manutenção daquelas já em operação, porque não se trata apenas da compra de novos equipamentos, mas também de peças de reposição para os equipamentos que estão em uso. Então, se a tempestade hoje ela já não é boa, né, uma tempestade muito severa, dependendo das atitudes que o Brasil tomar, isso pode ficar ainda pior. E o que me preocupa é que parece não haver uma interlocução fácil com o governo americano, né? Eu estava até brincando, falando assim, parece que nós somos cancelados pelo governo americano, né? Se fosse uma rede social, porque nós não estamos encontrando um diálogo, nós não estamos tendo um diálogo fácil no sentido de sinalizar o que pode ser feito
a partir do prazo final que o Trump deu, né? Ou o prazo inicial de vigor de vigência dessa tarifa. Então, isso causa uma preocupação muito grande, porque o setor de mineração, além da importância que ele tem no PIB, ele é um motor importante para a economia, porque ele gera uma série de empregos, e isso, a partir do momento que esse setor ele passar por um desaquecimento, né, por dificuldade de exportar para os Estados Unidos, ou mesmo impossibilidade de exportar, isso vai fazendo com que outros setores também passem por esse arrefecimento, né, vão diminuindo a atividade econômica, e isso começa a causar uma preocupação muito grande agora no segundo semestre, porque agosto, setembro é quando se produz aquilo que vai ser vendido no Natal. Se o empresário, né, de maneira geral, ele sentir que o cenário não é positivo, ele pode não fazer as encomendas suficientes, e isso pode provocar um efeito em cadeia em todo o mercado, fazendo com que a gente tenha uma diminuição importante da atividade econômica. Agora, Pedro, a gente está falando aqui do impacto, principalmente nessa questão de importação e exportação, mas tem um outro fator que é bastante preocupante, que chamou a atenção, que naquela carta de Donald Trump para o Brasil, ele cita, aliás, e também nas investigações que foram, né, abertas ali para o Brasil, o documento dos Estados Unidos traz ali investigação nas práticas comerciais do Brasil, citando o desmatamento ilegal da Amazônia. O que motiva isso nesse momento? Então, há uma reclamação generalizada do setor madeireiro norte-americano já há muitos anos a respeito dessa competição ilegal ou irregular, porque eles afirmam que parte da madeira exportada para os Estados Unidos vem de áreas desmatadas irregularmente. Ou seja, o custo, todas as externalidades ambientais não foram computadas no preço, então essa madeira chega a um valor muito competitivo no mercado americano, prejudicando as indústrias locais ali. Bom, o que acontece é que foi a primeira vez que um governo ele resolve retaliar um produto que tem parte explorada irregularmente, não é toda a madeira que é exportada que é irregular, uma parte sim, e aplicar tarifas, né, uma tarifa, uma sobretaxa nesse produto. Já se considerou essa possibilidade, né, principalmente por parte da União Europeia, em relação a produtos agrícolas brasileiros que fossem originados de áreas desmatadas irregularmente, tal, mas nunca houve um posicionamento de um governo sobretaxar um produto brasileiro com essa alegação. O que nós tivemos na Europa foi boicote de redes de supermercado, coisas muito pontuais, específicas a respeito de produtos agrícolas brasileiros, mas nada que se disseminasse em toda a cadeia. Esse precedente, embora a preocupação do Trump não seja uma preocupação ambiental, esse precedente, ele cria uma possibilidade muito prejudicial aos produtos brasileiros, porque no futuro outros governos podem resolver adotar medidas similares. Bom, isso não é a primeira vez que foi adotado, o governo americano já adotou, embora o Trump não tenha se fixado na questão ambiental. Mas isso cria um precedente muito perigoso para que, no futuro, outros produtos possam entrar nessa mira, de maneira justificada ou não. Porque, veja, produtores agrícolas europeus, eles vêm reclamando muito da competitividade dos produtos brasileiros e muitas vezes alegam que isso é fruto de desmatamento, quando, na verdade, boa parte do nosso agronegócio, ele cumpre as leis, cumpre as normas, e você tem uma parcela muito pequena, né, que não segue as normas e que atua de maneira irregular, que acaba sujando todo um setor de maneira muito injustificada. Então, o que acontece é que esse tipo de desculpa poderá ser utilizado no futuro por outros países, tendo em vista que o precedente já foi dado pelo governo americano. A ver do que vem pela frente, porque parece que esse imbróglio aí está longe da gente concluir, infelizmente, né, Pedro? E a questão ambiental também agora em jogo, né, em toda essa história, meu querido. Quero muito agradecer a tua participação aqui conosco, sempre bem-vindo por aqui. Até a próxima, Pedro.